Bom, agora a gente vai dar uma olhada nesse mapa, né? No mapa do dia 28 de outubro de 2023. A gente tem aí o eixo na casa 2 e casa 8, né? Na parte de baixo e na parte de acima. A gente tem o signo de touro na parte baixa e o signo de escorpião na parte de cima do mapa. Então, nesse sentido, eu quero que vocês dêem uma olhada na casa 2. Quais são os planetas que a gente tem aí no signo de touro? A gente tem a Lua, a gente tem o Urano e a gente tem o Júpiter. E na casa 8, no signo de escorpião, a gente tem o Sol, a gente tem Mercúrio e a gente tem Marte, né? Então, dentro dessa dinâmica que vem ocorrendo aí durante esse mês todo, praticamente, digamos assim, e eu creio que ainda não vai acabar, dê uma verificada no seu mapa como isso se apresentou naquele dia. E vem vindo, porque assim, os eclipses, eles têm uma duração, né? E no decorrer dos meses, você vai verificando como isso foi para você e como está sendo a nível mundial, né? A gente está vendo aí, já tem um tempo, a guerra da Ucrânia já tem mais de um ano, e fora os outros conflitos que existem, né, em questão a outros países, agora a gente tem esse conflito que não é novo, porém não é tão velho, mas a gente está falando do conflito atual. Não estou falando do que está para trás, que aí já é algo que está relacionado a outros estudos que compõem a astrologia. Como bem todos sabem, a astrologia tem várias vertentes, né? Isso aí daria um bom assunto para a astrologia kármica, penso eu. Mas até mesmo aqui no canal eu vou estar citando isso aí, tá? Porque como eu falei pra vocês, né? A bonitinha que gosta de estudar todas, eu não faço discriminação de astrologia, tá? Não, eu acho isso uma tremenda bobagem. E blá blá blá. Desculpem, gente, eu tenho essa questão e, tipo, bom, é um assunto já muito assim intenso, forte, né? E se eu chegar aqui para vocês e ficar falando de uma forma totalmente cheia de ai, porque o aspecto tal fez isso, aquilo outro, com a lua lá não sei aonde, isso, aquilo outro, vocês não vão entender nada, porque é complexo. Para mim compreender, eu levei um tempo. Eu levei um tempo assim, e olha que eu já gostava, eu já entendia de algumas coisas, mas assim, a fundo mesmo, hoje em dia eu posso dizer que tem, mesmo assim eu não posso estar aí dizendo que eu sei tudo, porque eu não sei. Eu só sei que nada sei. E com isso a gente vai tocando a bola para frente e aprendendo mais, e o que eu posso estar passando para vocês de início é isso. Então, voltando para o mapa, a gente vai olhar esses planetas, a relação dele com o signo, como ele está relacionado ao signo. Se eu tenho o Sol lá em Escorpião, a Lua em Touro, o que eles dois estão fazendo? Se são eixos. Se um está em cima e o outro está embaixo, eles estão o quê? Opostos, né? Eles estão opostos, eles não estão nem juntos, nem formando um trígono, nem nada. Eles estão opostos. Um de frente para o outro, um olhando para a cara do outro, como se... Só que assim, o que acontece aí? Na oposição, outra coisa também, não fiquem estudando astrologia como bem e como mal. Todas as situações têm os dois lados, o lado A e o lado B. E aí a gente vê como isso vai de acordo na dinâmica cronológica do tempo. Eu não posso dizer para você que hoje eu sou aquela pessoa de 3 anos atrás, porque a Carlinha de 3 anos atrás não estava nem aqui, estava em outro país, tendo as suas vivências totalmente diferente do que eu vivo hoje em dia, né? E por aí vai. Então é a mesma situação agora, né? É a mesma desenvoltura. Eu não posso dizer para você, eu não posso dizer assim, que tô vendo aí muita gente tomando partido de um lado e de outro, veste camisa, veste isso, veste aquilo, sendo que isso não tem nada a ver. Gente,
preste atenção numa coisa. Tem situações que eu creio, pelo que eu... Tem situações que a gente não tem como contorná-las, tá? Infelizmente. E outra coisa, ainda tem mais gente ali no pé do ouvido, né? E manda e desmanda, finge que não sabe de nada e tá ali todo o tempo. Essa é uma questão muito assim a ser mostrada de fato. Só que para você analisar isso, é como eu falo, não estudem de uma forma fantasiosa, achando que o planeta vai fazer isso, aquilo, outro, que é o planeta, que é isso, aquilo, outro, que não é bem assim. Os planetas têm sim a sua participação, porém, a gente toma as atitudes, né? É você que diz o que vai e o que não vai. Então, nesse sentido, eu quero que vocês analisem bem essa questão do Sol em Escorpião. Será se realmente todas as pessoas que são de Escorpião, que tem o Sol, que o Sol só é somente uma das parcelas relacionadas a essa questão do estudo do mapa, será que é só ele que está ali? Não, né, gente? Senão a gente não dizia que a gente tem a Vênus, que a gente tem o Marte. Eu tenho um Marte muito poderoso e ele tá na ativa, tá? Antes eu não entendia. Porque assim, é engraçado, porque quando você observa isso tudo, a pessoa diz assim, poxa, ela parece que tem, parece que ela tem um instinto de fogo, né? Parece que o elemento fogo aí nela tá assim a um nível extremo, porque eu tenho esse impulso. Porém, o meu impulso, ele consiste em um elemento muito assim expansivo. Eu não vou citar aqui, tá? Porque vai ficar uma coisa até um pouco assim engraçada em relação ao que a gente está comentando, mas eu creio que alguns já devam estar imaginando aí. Porém, o que eu vou dizer para vocês? Se eu tenho um Sol em Escorpião, um exemplo, o que eu posso estar dizendo aí? Que essa pessoa é persuasiva, que essa pessoa é uma pessoa que vai atrás, vai em busca. É muito curioso isso. Eu acho muito legal isso em Escorpião, né? Apesar que tem as coisas que vão, os termos pejorativos, né? Ah, escorpião é sexy. A escorpião, todo escorpião é ciumento. Toda pessoa é assim. Não, gente, não é assim. E ainda mais nessa questão, nas questões que a gente vai vivenciando e verificando o que está acontecendo, né? Então, nesse mapa aí do momento, o escorpião está na casa 8. A casa 8 ela fala de recursos alheios, né? Aquilo que não está em nossas próprias mãos. E como tem o Sol, entre outras tantas coisas, ele representa o poder, ele representa essa questão com, com governos, né? Com o pai, com toda essa questão de luminosidade. Se ele está ali, ele está clareando aquela casa. Eu posso enxergar aquela casa, eu posso olhar e ver o que tem naquela casa. Em contrapartida, lá do outro lado, a gente tem quem? A matriarca do zodíaco, né? A Lua. E se ela está olhando para ele, e está de lados opostos, tá tendo aí o quê? Um cabo de guerra, né? Por isso, oposição. A oposição, dependendo do contexto, ela tem um lado como eu posso explicar isso para vocês de uma forma que não seja tão excessiva, né? A oposição, ela tende a não ser um aspecto tão fácil. Logo aí, relacionado ao mapa do eclipse, a gente viu essa questão da Lua, Urano, né? Um caos total, os sentimentos muito aflorados, ressentimentos, aonde há ali uma questão
questões com o próprio lar, né? E a gente vê o Júpiter. O Júpiter é o queridinho aí do zodíaco, né? Mas para muita gente, o Júpiter ele não tem uma conotação assim tão, digamos que, nesse sentido tão aflorada, tão benevolente, né? Eu digo isso principalmente nessa questão, porque o Júpiter ele expande. E se você, de repente, não está bem com o seu valor, e ele caiu ali naquela casa e está junto com a lua, ele faz o quê? Ele expande aquelas emoções, ele expande aqueles sentimentos. E isso leva o signo de touro a ter uma reação, né? E lá do outro lado, tem a questão do poder, do governo, né? Da morte, porque casa 8 também, em algumas dessas representações, ela tem uma correlação com a morte. E ali existe quem tanto está lá na casa 8? O Mercúrio. O Mercúrio ele fala do quê? De como comunico, de como eu penso, né? Aí, além do mais, a gente tem o Marte. Ambos estão próximos. E quando existe essa proximidade de um planeta com o outro, dependendo do planeta em questão, há o quê? Essa relação de dizer de expressar o seguinte, não de dizer, mas de expressar. Vamos supor que eu sou o Sol. E vocês aí é o Marte. Um exemplo tosco, né? Bom, enfim. Creio que vai ficar mais fácil para vocês compreenderem assim. Eu penso o seguinte, que você, que é o Marte é o quê? Vocês é o impulso, é a força, é o agir. Eu estou pensando de uma forma XXX. Eu não vou dizer que tudo por completo, porque podem ter pessoas que podem se magoar ou não estar entendendo bem a relação da aula que eu estou dando. Porém, é uma forma mais simplificada para quem não entende nada de compreender alguma coisa. Porque se eu for falar vírgula por vírgula, tudo que existe aí vai se tornar vai gerar uma confusão maior na mente. Então, se eu sou o Sol, eu penso dessa maneira, eu tô ressentida, eu tô magoada. Um exemplo, gente, não tome isso como partidarismo de alguma coisa, porque eu não sou adepto nem de um lado nem de outro. Entendeu? Porém, qual é o sentido aí da coisa? Se eu estou magoada, escorpião, se eu estou ressentida, se eu estou nesse sentido aí, como é que eu explico isso pra vocês de uma forma que não seja tão tosca? Vamos deixar assim, pra não gerar mais. Pode vir gente aqui comentar coisas que não tem nada a ver. E por isso eu vou deixar da forma que tá. Eu digo pra você assim, tá na hora da gente agir. Vamos agir? Vamos? A mamãe tá lá do outro lado, ela não quer escutar o papai, ela não quer saber. Um exemplo bem besta, tá? Infelizmente isso acontece. E se eu tô oposta ao outro, será se ele tá vendo meu valor? Será se ele compreende o que tá acontecendo lá também? Será se ele entendeu o que estava passando em mim? Será se eu estava certa no que eu fiz? Será se as minhas ações também foram corretas? Né? Aí vira aquele cabo de guerra. Não estou dando margem para ninguém. Um exemplo relacionado ao eclipse e ao que está acontecendo. Então vira aquele, né? Ninguém quer saber. Virou-se um cabo de guerra. Porém, alguém tem mais força. Alguém tem mais poder. Se você for olhar por essa dinâmica do que aconteceu relacionado a essa questão do eclipse, ele fala disso. O eclipse ele vem mostrar para você algo que estava na sombra, algo que estava escondido de você, que estava oculto. E quando é tirado à venda, você enxerga o que está se passando. Pelo menos tem muita gente que já enxerga a situação inteira do eclipse.
e já compreende um pouco mais. Tem gente, hoje eu já vejo que fazer certas coisas no período do eclipse é um pouco complicado, porque você não sabe o que você está fazendo. Aí, se você gerar uma questão que talvez mais lá na frente não vai lhe beneficiar, você pensa que está lhe beneficiando, aquilo pode estar lhe prejudicando futuramente. Você nem imagina por que foi que aconteceu aquilo, né? Então, houve aí, entre a mamãe e o papai, um cabo de guerra, né? E eles brigaram. E o que foi que aconteceu? Houve aí mais ainda um distanciamento do eixo, né? Esse eixo ficou um pouco mais distante, mas tem uma coisa que muita gente talvez não teve, não sei se já viram em outros canais, mas eu vou citar ele aqui, que foi uma coisa que, assim, teve gente que não percebeu, teve muita gente que percebeu. Bom, dentro da casa 2 a gente tem a Lua, né? Urano e Júpiter. Quem é o mais rápido? A Lua, certo? A Lua, ela dá sua volta durante 28 dias, né? Dali do globo terrestre. Em volta do globo terrestre. O Urano, ele é geracional. Ele vem, passa tantos anos ali naquela mesma posição, sempre provocando e fazendo as mesmas coisas, e em alguns sentidos clareando, né? Evoluindo aquilo ali, porque Urano fala também de uma certa criatividade, fala de um certo de coisas que estão sendo revolucionadas ali, e fala também da agitação. Quer dizer que havia ali uma agitação relacionada a esses sentimentos. Que sentimentos, né? Se está em touro, é um sentimento, a gente pode falar que é um sentimento de posse, né? Touro é o quê? Ele é um signo do elemento, aí sim, onde vem a conotação dos elementos. Por isso não se pode estudar astrologia e não estudar elementos. Porque tem gente que diz, aí é só para saber qual elemento tá. Isso não importa. Gente, é fundamental. É fundamental vocês estudarem a questão dos elementos nos mapas, tá? E touro está no elemento terra. Então, se você juntar tudo, você vai observar a sequência da casa 2 aí, do signo em questão e dos planetas ali. Então, relacionada a essa questão ficou o segurar demais, o soltar demais, o que eu valorizo, o que tu valoriza, eu me valorizo, tu te valoriza, né? E ficou essa questão com a Terra, né? Touro está representando a Terra. Então, a Lua em Touro, ela está o quê? Dignificada. Outra coisa, cuidado com essa questão de dignidades, porque não é uma coisa de dizer assim, porque eu tenho uma Lua em queda, meu Deus, eu não tenho os pensamentos bons, eu não sei o que, não existe isso, tá? Para astrologia não existe essa questão. Se você pode, se você quer, você consegue, você evolui, você transmuta certas coisas. Assim como a lua em escorpião, algumas astrologias diz que está na queda, a gente pode dizer que a pessoa que tem lua em escorpião é uma pessoa que ama profundamente, que valoriza o outro de verdade. E que quando ela dá esse sentido do valor ao outro, ela não solta, né? Porque ela retém, né? Mas ela tem aquele sentido do cuidar. Se eu tô contigo, eu tô contigo e eu vou cuidar de ti. Ela fica ali, né? Então, em contrapartida, a lua em touro, ela tem essa questão com a alimentação, né?
do, do lado material tá sempre ali favorecido, e dessa questão de estar bem consigo mesmo, de ter tudo, todos os mimos que quer, né? Então você tem que sempre pesar os pratos, né? Você tem que sempre analisar os eixos e observar. E Júpiter ali fez, fez assim, aí é que tá. Muitas das vezes a gente tem que observar mais ainda essa questão do que é benéfico, do que está sendo maléfico e do que está em equilíbrio. Se eu. Aí muitos vão dizer, poxa, Carlinha, mas o Júpiter ali está em touro, né? Ele vai expandir ali as riquezas, posse e tal, não sei o quê. Mas não se esqueçam que o Júpiter está retrógrado. E ele vai ficar retrógrado até o último dia desse ano, de 2023. Ou seja, ele está voltando para trás. Retrogradação não é isso? Ele dá a impressão que ele volta e ele fica ali naquele passo. E aí, com tudo isso, tinha quem ali? A pobre da Lua para ser expandida, né? Então, além do Júpiter estar retrógrado, ele expandiu aquilo ali. Automaticamente gerou-se todas essas questões relacionadas ao signo de Touro. Em contrapartida, o meu pai que eu falo, é uma brincadeirinha de falar do Sol, né? Já que o Sol representa o pai também na astrologia. Em contrapartida, o Sol estava lá inflando, porque, né, ele traz uma coisa muito assim forte. Você olha muito assim pro Sol, você queima suas córneas, de queimar o exagero, né? Mas, bom, eu não enxergo muito bem, mas assim, eu acabo ficando totalmente turva, né? E o Sol ali, ele é o astro-rei. Mercúrio é o mensageiro. O Marte é o impulso. Juntando essas três forças, eu tenho ali o ímpeto de fazer, de ir lá e fazer, e acabou. Para o escorpião, não tome isso como 100%, mas o que está aí é 8 é 80, ou vai ou racha. E se eu entrar também numa briga, né, falo dessa questão de escorpião todo, tá? Eu só vou sair dali quando eu terminar de fazer tudo. E é isso. Aí gera essa gangorra. Porque o touro também emperra, né? E o escorpião vai pra cima, ele pica. Ele vai picar. E relacionado a todo essa questão do eclipse lunar, isso veio muito forte, principalmente a nível mundial. Então, eu quero que vocês peguem no mapa de vocês, verifiquem aí onde está o eixo, coloca aqui nos comentários, depois eu dou uma olhada se vocês quiserem saber alguma coisa, o que é isso, aquilo, outro, eu posso estar dando uma ajudinha aí para vocês, tá? Mas não deixem de analisar essas questões. Deixa eu ver se eu não esqueci alguma coisa aqui, deixa eu olhar minha cola. Então, pessoal, olhando aqui, eu estava dando uma olhada agora no que eu escrevi para vocês, e eu vou deixar aqui os aspectos que aconteceram aí, os aspectos que eu listei, tá? A Lua, ela tá fazendo um aspecto de oposição com Mercúrio, e Mercúrio está a 10 graus de Escorpião. Ela também faz um aspecto de oposição a Marte, que está a 11 graus. Para você ver, né? Olha, Mercúrio a 10, Marte a 11. Quem é mais rápido? Quem se aproxima de quem? Pense e reflitam. O pensamento e a força são duas coisas muito poderosas que o astro-rei tem. Em contrapartida, a Lua tende a ficar em fundo, né? Tende a ficar naquela expansão. Então, a Lua, ela está fazendo aqui, voltando de novo, ela está fazendo um aspecto de oposição com Mercúrio, que é um aspecto muito importante.
A Lua também faz aspecto com Marte, ela também faz um aspecto com, com, com o Sol. Detalhe, ela também, o Sol também faz um aspecto de oposição com o Júpiter, né? Ou seja, né, o Júpiter aí, ele está agindo também como se fosse um juiz, tá? O Júpiter também representa as leis. Não é somente a expansão, ele também está aí fazendo um julgo, né? Com essa lua. Então, desde já eu vou deixar aqui esses aspectos. Dê uma olhada aí se vocês tiverem matéria de apoio. Se não, busquem livros de astrologia, que tem muitos por aí que explicam essa questão de aspecto, mas eu também vou trazendo, eu vou estar trazendo. O problema é que a gente, se eu colocar muita coisa aqui, o vídeo já deve ter ficado longo. Vai ficar mais longo ainda e vai dar um nó na cabeça de vocês. Não adianta chegar aqui e querer gravar um montão de horas sobre isso e aquilo outro que vai dar ruim. Então, dá uma olhada aí no mapa de vocês, deixe nos comentários onde isso tá, e a gente pode estar conversando aí futuramente. Porque eu vou trazer aqui um mapa da quadratura que aconteceu ano passado. E essa quadratura ela foi muito importante para todos nós. E ela está tendo esse desenvolvimento desde do ano passado, se não me engano. Só que o que acontece aí, né? Relacionado à desenvoltura desse mapa da Lua, né? É que dessa quadratura para esse mapa, ela para o eclipse lunar, ele só veio evidenciar o que já estava acontecendo lá na quadratura passada. Então, eu vou trazer aí esse mapa também da quadratura e vamos ver o que a gente pode falar sobre isso, né? Sobre as quadraturas. A gente já está falando aqui um pouquinho sobre oposição, né? E sobre a questão dos signos, do eixo envolvido. E eu vou trazer aí para vocês esse da quadratura. Eu vou ver se eu consigo colocar... eu vou tentar, tá? Porque eu estou organizando a minha rotina, reorganizando. E eu vou estar trazendo aí alguns mapas para a gente estar usando, para a gente estar utilizando aí para estudo. Então, desde já, eu peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, comente também e não deixa de ativar o sininho para quando sair os vídeos vocês saberem aí. Eu vou deixar também, eu vou colocar também shorts aí para vocês. E é isso. Desde já agradeço a todos. A gente fica por aqui. Gente, não tomem essas coisas que foi conversado aqui para o bem ou para o mal. A gente está apenas estudando o mapa do momento. E esses dois mapas que eu coloquei para vocês são mapas das fundações, para você ver um ascendente escorpião, outro ascendente em touro. Então tem toda uma relação para você ver como é curioso, né? E assim é com o seu mapa, com o meu mapa, a relação que eles têm também. Tudo é relacional, tudo é relativo, tudo se relaciona, tudo se interliga, né? Às vezes as pessoas falam assim, ai, eu posso até ir para o outro lado do mundo e encontro gente da minha terra, encontro alguém conhecido. Para você ver, o mundo ele é pequeno até nessas questões. Imagine questão de relação, de relacionamento, porque a gente veio para cá para se relacionar, independentemente. Né? Eu não sou sozinha, você não é sozinho. Então, nessa questão, nesse sentido, a gente tem que manter a melhor relação possível. Eu quero que isso aconteça aqui no canal, tá? Não quero que ninguém leve pro pessoal, que isso, aquilo, outro. Não, gente. É somente um estudo e eu tô trazendo para vocês. E como eu citei no short, que não era para as pessoas ficarem assustadas nem nada, porque para tudo tem uma saída. Só não tem se não quiserem. Mas há uma saída, há uma solução até mesmo para os nossos problemas. Se você está passando alguma coisa, uma hora ou outra aquilo vai amenizar, vai caminhar. Olha, veio agora Saturno, já ficou direto. Né? Então, a gente vai ver o que ele também tem aí o que ele também está trazendo aí agora mais para frente. Eu vou terminar a questão dos elementos
Vou trazendo mais coisas no short também. Então, desde já eu agradeço a todos que me escutaram até agora, blá, 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 blá. E é isso. Desde já agradeço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau!